Bem, meu nome é Tecílio, eu sou bacharelado em Ciência e Tecnologia e hoje eu irei resolver uma questão lógica de programação referente a um trabalho que o professor passou. Essa questão se encontra na lista do laço condicional número 7, que diz o seguinte: implemente um programa que recebe dois números inteiros, n e m, no caso m e n e m, repetidas vezes. Para cada vez que o programa receber os dois números, ele deve fazer uma contagem de m até n inclusive. O programa deve encerrar quando os valores informados forem iguais entre si. Note que n não é necessariamente maior que m. Para resolver esse programa, provavelmente o programa que deu mais trabalho para ser feito, ficou até um pouquinho grande, mas eu acredito que foi feito da melhor forma possível. Nós iremos primeiramente declarar as variáveis. Variáveis n serão os valores que o operador irá colocar, a pessoa que está utilizando o programa, m, i, que vai ser um operador que vai estar dentro do for, e o i2 é um operador que eu criei para facilitar na hora do programa parar, o programa contar até certo ponto, mas à frente ficará bem mais claro isso. Vamos pedir os valores, os valores de m e n através do operador cout, onde irá imprimir na tela digite dois números underline, que é justamente para pular uma linha e fechar esse comando. O cin, que irá receber primeiramente o valor de m e depois o valor de n. E agora nós vamos abrir um laço condicional conhecido como while. E como vocês podem observar, está descrito na questão bem claro que o programa irá parar quando n for igual a m. E o operador while, que significa enquanto, diz o seguinte: enquanto n diferente de m. Quer dizer o seguinte: quando n for igual a m, o programa vai parar. A partir daí nós vamos abrir um colchetes e vamos fazer toda essa parte aqui. Não, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Essa parte aqui. Fazer parte do quarto para ficar mais claro. Dentro desse while, dentro dessa operação que eu posso fazer dentro desse while, visto que está entre colchetes, entre chaves, perdão, nós vamos utilizar o if, essa condição de if, porque como ele disse, não necessariamente o m sempre vai ser maior que o n. Então, para não ter dificuldade, o programa não ter dificuldade de compreender isso, eu preferi colocar um if. Então, quando m for maior que n, agora vamos abrir uma operação que diz o seguinte: i2 igual a n menos 2. Essa variável que eu criei é justamente para ver até onde o programa pode ir. Porque logo em seguida eu vou usar um operador conhecido como for, que é outro operador condicional. Então, o i tem que parar quando for menor que 2. Por quê? Eu vou explicar. Porque o que está em questão aqui é justamente os valores que estão entre m e n, que é essa distância entre eles dois. Essa distância é a distância até onde o i vai, é o quanto o i vai. Por isso que eu preferi usar fazer uma variável que calculasse essa distância. Por quê? Porque quando o n for maior que n, isso vai dar um pouco mais de trabalho para compreender, para o programa compreender, visto que existem números bem próximos que não vão ser, que podem estar extremamente distantes. E o programa pode compreender de uma forma muito diferente. Eu colocando esse i2, eu já calculo a distância de n menos n entre m e n, e justamente essa distância é até onde o i vai. E agora dentro do for, eu abri toda essa parte inicial do for, que diz que o for começa com i igual a 0, o i já foi declarado inicialmente, e o for vai parar quando o i for menor que 2. E a condição de incremento é i mais mais, vai somando mais e mais todas as vezes no i. E a condição de operação dentro do for é o n menos menos. Por quê? Porque ele quer justamente esse decaimento. A contagem de sempre ele pede aqui bem claro na questão que é para cada vez que o programa receber dois números, ele fazer uma contagem de m até n. Então, como nesse caso o m é maior, então ele vai decaindo. M menos 1, M menos 2, M menos 3, e todas as vezes vai ser impresso na tela o valor de N. Através do operador cout,
aparecer justamente essa mensagem, seu número é e o valor de n, todas as vezes, dentro do for. Agora nós vamos para outra parte. Por quê? Porque nesse caso eu preferi usar um else, e dentro desse else eu coloquei um if. Por quê? Porque se eu colocasse o else direto, provavelmente o programa poderia interpretar que poderia ser maior ou igual. Só que se for igual, o programa já nem entra. Porque dentro do while, se o n for igual ao m, ele já nem funciona. Ele já fecha automaticamente. Então, para isso ficar mais claro, eu preferi colocar um else. Dentro desse else, eu coloquei outra condição de if, quando m for menor que n. E a condição de operação, mais uma vez, eu coloquei o i2. Só que nesse caso, o i2 é n menos m, que é justamente essa distância de n até m. Só que nesse caso, o n é maior que m. Então, o que poderia acontecer se eu tivesse colocado, por exemplo, em relação à condição inicial e a condição final dentro do for, é que o programa calculasse uma distância maior, uma distância muito pequena, em relação à questão do jogo de sinal, que aconteceu na hora que eu estava fazendo isso. Então eu preferi calcular uma distância real entre eles dois, e através da distância real eu colocar a condição inicial quando i for igual a 0, e if ser menor até menor que 2. Ele quer dizer que esse for fecha quando i for menor que 2. E a condição de incremento é i++. E mais uma vez a diferença é que como eu tenho que contar de m sempre de m até n, nesse caso não vai ser n menos menos, vai ser n mais, porque como o m é menor que o n, então ele vai contando mais e mais. Nesse caso, eu abri mais uma vez um cout, seu número é e o valor de n. Todas as vezes que ele for inicializado, vai passar por essa mesma operação de somar. Sempre vai somando mais e mais, e o valor de m vai sendo apresentado na tela. Todas aqui nós temos todas as chaves, né? Essa última chave referente ao else. Aqui nós vamos copiar essa última parte, que é justamente o cout. O cout, que é uma mensagem que vai ser impressa na tela, que é para o while começar novamente, porque como ele diz no programa, implemente o programa recebe 2 números repetidas vezes. Então eu preciso que uma mensagem para que os valores de m e n sejam renovados, sejam novos valores. Então eu coloquei essa mensagem, cout, digitou os 2 números, m e n, e esses valores vão ser referentes para o while. Porque quando o m for igual a n, aí o while para de funcionar. Essa chave aqui nós fechamos o while e usamos o return 0 já para fechar o programa, e a última chave para fechar o int main. Vamos só dar uma indentada aqui para ficar mais claro. Vamos compilar para ver se está tudo certo, tudo correto, o programa não deu erro algum, podemos observar aqui embaixo. Vamos fazer o teste agora. Digite 2 números. Vamos digitar um número, o m maior que n, 7 e 2. Você pode observar que ele vai calcular se o número é 5, 4, 3 e 2. Como ele pedia que fosse o n inclusive. Pode observar que é inclusive o n. Então, ficou bem claro isso. Agora, mais uma vez, eu pedi outros 2 números. Agora eu vou tentar pedir um número menor que o m menor que o n. No caso, o m vai ser 2 e o n vai ser 7. Então ele vai calcular 3, 4, 5, 6 e 7. Que isso fique claro, isso ficou bem mais fácil de ser compreendido. O programa não teve nenhum problema para executar essa questão, justamente por causa daquela variável i2 que eu criei, que calcula justamente essa distância de 5 números, de 2 para 7, visto que se você subtrai 7 menos 2 dá 5, justamente, e fazendo que já o 7 apareça inclusive. Agora, se eu posso criar uma situação onde, por exemplo, será 1 e 10, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calcular uma situação 9, 4, 8, 7, 6, 5, 4. Agora vamos calcular a operação, os valores que fecham o programa, 22, por exemplo, e encerramos o programa. Então, é isso.